Smoke weed every day. Smoke weed every day. Mas antes de começarmos o vídeo, um pequeno recado. Não se esqueça de se inscrever e deixar o sininho de notificações ativado. Se você gostar dos vídeos, curta e compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar o canal a crescer e trazer conteúdo de qualidade para mais pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos nessa. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque. E hoje a gente vai ver a técnica de integração ou primitivação, depende do que você está trabalhando, por partes. O que acontece? Existem algumas primitivas ou integrais que a gente vai trabalhar que elas são um tanto quanto difíceis, porque você não tem tabela para elas. Os métodos que a gente apresentou anteriormente, eles não são suficientes para resolver. E normalmente eles juntam mais de uma função. Então, por exemplo, uma logaritma com exponencial, uma trigonométrica com potência, e etc. Então são funções que são compostas, né? Não necessariamente a função é composta, mas elas são compostas de termos de outras funções mais elementares. E elas são muito difíceis de serem trabalhadas sozinhas. Então, para isso, foi desenvolvido o método UDU, o método de integração por partes. A gente fala integração porque a maioria do pessoal trabalha por integral, né? A primitiva, já como eu expliquei em outras aulas, ela é um passo antes das integrais. Então, você vai achar na literatura aí como um método de integração por partes, normalmente, tá? E o que acontece? Isso nada mais é do que uma mudança de variável, e aí você tem uma demonstração, se você pega o livro de cálculo do Guido Ries, do Stuart, Thomas, etc., eles demonstram isso para você, que você dá um nome para uma variável e aí faz uma mudança e etc., e gera essa igualdade, em que eu tiver a primitiva, ou integral, tá? De uma função u em relação a um valor dv, e um diferencial de v. Ele vai ser a mesma coisa que u vezes v, menos a primitiva de v du. Ou seja, eu tenho uma função e a priori eu estou fazendo em referencial a uma outra função que não tem nada a ver. Mas como a gente vai ver, elas têm tudo a ver, entendeu? É um pouquinho confuso isso que eu expliquei, mas realmente, olhando assim, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas no fundo elas têm sim, uma coisa muito a ver com a outra. Então, antes da gente começar, é o seguinte, eu vou ter uma primitiva e aqui dentro vai ter algumas funções. Eu tenho que escolher uma dessas funções aqui para chamar de u e a outra para chamar de dv. E depois eu vou ter que chamar aqui de v e a outra de du. O primeiro passo para eu escolher u e dv, para depois eu gerar v e du, vai ser eu supor quem que vai ser o meu u. A gente tem uma regrinha que é o limit, que é o seguinte, é logaritmo, inverso trigonométrica, potência trigonométrica e exponencial. Ou seja, de uma ordem de prioridade de cima para baixo, como eu estou mostrando aqui na setinha, você vai escolher essas funções aqui para você escolher qual delas vai ser o seu u. Então, se eu tiver uma função que eu tenho um log e uma potência, eu vou chamar de u o meu log. Se eu tiver uma função que eu tenho uma potência e uma exponencial, eu vou chamar de u a minha potência. O resto vai ser o dv, como a gente vai calcular. E eu vou mostrar para vocês como faz isso. Então, tenham em mente isso. U, você vai ter que seguir essa ordem de prioridade, que aí, consequentemente, sai o dv. Uma vez que você fez essa transformação aqui, você vai ver que vai ser muito mais fácil calcular esse termo aqui. Pode acontecer, que nem a gente vai fazer no exemplo, de ser necessário você ter que aplicar 2 vezes ou mais o método. Não tem problema, aplique, tá bom? Não tem problema mesmo. É que nem o método UDU, você pode precisar aplicar mais de uma vez, não tem problema, tá bom? E aí, a última observação que é o seguinte, para a gente fazer uma transformação, que vai aparecer ali no meio, que às vezes não é muito bem explicado. Às vezes eles falam o seguinte, ele pega, né, o seu dv, e aí eles fazem a primitiva ou a integral e geram um v. Aqui. Lógico, se for a primitiva, teria que ter a constante k, mas a gente pode colocar no final de tudo. Então, não se preocupe. Quando você vê em algum livro ou durante a expressão que você está fazendo aqui a primitiva de dv e ela ser igual a v, é porque realmente, se você fizesse a primitiva de dx, 1 vezes dx, você vai ver que é o quê? Que é uma constante, então, se você fizer a primitiva dele, vai ser igual a x. Aqui é a mesma coisa, você tem a integral de dv, isso daqui vai ser igual a v, tá bom? Então, vamos começar com alguns exemplos para a gente explicar como funciona esse método. A few moments later. Olha só, nesse caso eu tenho x vezes cosseno de x em relação a dx. Essa daqui é uma primitiva que não dá para eu saber por tabela ou já tem alguma coisa pronta ali, eu vou ter que calcular. Tentando aplicar o método DU não vai dar certo. Pode tentar aí, você vai ver que não vai dar certo. Então a gente tem que seguir a regrinha do limit e aplicar o método de primitivas por partes. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Analisando o limit, eu tenho que o meu u ele vai ter que ser a potência, porque depois eu vou ter uma trigonométrica aqui. E a trigonométrica ela está em ordem de prioridade abaixo, tá bom? Ah, de onde você tirou essa tabela, Roberto? Na verdade, isso daí é experiência.
Tipo, um monte de livro passa isso, as coisas que é um macetezinho. Porque toda vez que você tentar chamar o seu cosseno de u e depois o seu x dx de dv, isso daí vai dar um trabalho enorme, às vezes você nem consegue. Então, foi criada essa convenção para facilitar os cálculos, tá bom? Então você assume normalmente que é isso, às vezes pode falhar essa regra, tá? Mas normalmente dá certo. Porque você tem que ir testando na prática. Então vamos lá. Se eu falar que x ele é igual a u, então a derivada de u em relação à minha variável, ou seja, x, ela vai ser igual a 1, porque a derivada de u, que é x, certo? Derivada de x em relação a x é 1. Dessa forma, eu tenho que o quê? Que du ele é igual a, dx está aqui, passo para o outro lado multiplicando, vezes 1, vai dar ele próprio, então fica du igual a dx. Isso daqui é uma conclusão importante que a gente tirou. Então a gente tem que anotar isso daqui, ó. X igual a u, que foi o que a gente considerou, e a conclusão, que du igual a dx. Por sua vez, se eu falar no método por partes, ele ficaria o quê? Ele ficaria a primitiva de u dv é igual a u vezes v menos primitiva de v du. O que eu tenho que ter na minha operação base? Eu tenho que ter u, eu tenho que ter dv. Eu achei que é u. Então o que vai ser dv? dv vai ser o resto. Vai ser cosseno de x dx. Então, dessa forma, sabendo que dv ele é cosseno de x dx, então eu tenho que fazer a primitiva de dv para achar o meu v, certo? E quem que seria a primitiva de dv? É a primitiva disso daqui, cosseno de x dx. Entenderam a substituição agora? E aí você aplicando a primitiva do cosseno, você vai ver que ela vai ser igual ao seno de x. Ah, preciso da constante aqui, Roberto? Não agora, não no momento. Porque no final você adiciona tudo, tá bom? As constantes. Então, beleza. Então você sabe o quê? Você sabe que seu v, porque isso daqui é v agora. O seu v, ele é seno de x. E o seu dv, ele é cosseno de x dx. Bem, vamos organizar tudo isso numa tabelinha aqui do lado. Vou apagar a tela aqui para vocês. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que x, então, ele vai ser u. E cosseno de x mais dx vai ser igual ao meu dv. Então, eu passei para aquela forma base, para eu fazer a operação de primitiva de u dv. Então, eu sei que isso daí vai ser igual ao quê? Vai ser igual a u vezes v menos a primitiva de v du. E eu tenho aqui tudo anotado que eu acabei de concluir. Então, fazendo isso, eu vou ter o quê? Vou escrever aqui embaixo para vocês. Eu vou ter, então, a primitiva, eu vou ter, então, u vezes v. Quem que é u? U é x. Vezes v. Quem que é v? V, ele é seno de x. Menos a primitiva de v du. E quem que é v? V é seno de x. E quem que é du? Du, por sua vez, ele vai ser o dx. Entende? Então você primeiro passa para essa forma aqui de u e v para facilitar a sua visualização, depois você volta lá para a sua variável de análise inicial, que era o x. Tá? E aí dessa forma, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui dentro a primitiva de seno de x dx. Então isso daqui vai ser igual a x seno de x menos, quem que é a primitiva de seno? É o menos cosseno. Só que aí acontece, eu tenho um menos aqui fora, então fica mais cosseno de x. Então dessa forma, por comparação de análise, se eu sei, vou colocar aqui do lado, que a primitiva de x cosseno de x dx, ela é a mesma coisa que x vezes seno de x menos a primitiva de seno de x dx, e isso daqui tem como resultado esse último aqui, esse resultado aqui, ó, x seno de x mais cosseno de x, então eu sei que x cosseno de x, que era o nosso problema inicial, ele vai ter esse mesmo resultado, x seno de x mais cosseno de x, mais a constante aqui, porque a gente está numa primitiva. Se fosse integral, a gente ia substituir o valor numérico, como eu vou mostrar para vocês daqui a algumas aulas. Então, é assim que você utiliza o método de integração ou primitivação por partes. Vamos fazer mais um exercício para pegar melhor isso daí. A few moments later. Nossa próxima primitiva de trabalho vai ser essa daqui, ó, e elevado a x, cosseno de x dx. O que acontece nesse caso? Seguindo aquela regrinha do Lipit, eu vou ver que o meu u, eu vou ter que chamar o cosseno de x de u. Então, fazendo isso, eu vou ter o seguinte, eu vou mudar de cor para não confundir vocês mais para frente, porque um negócio vai acontecer, ó. U, ele vai ser cosseno de x. Quem que vai ser o meu du em relação a x? Vai ser derivada disso daqui. Então, vai ser derivada de cosseno de x em relação a x, que é igual ao seno de x.
Por sua vez, passando para o outro lado o dx, eu vou ter o quê? Eu vou ter que meu du, ele vai ser igual a seno de x dx, beleza? Depois, eu vou ver o quê? Eu vou ver o meu dv. Quem que vai ser o dv? Vai ser o resto que está aqui. Então, vai ser e elevado a x dx. Então, vai ser e elevado a x dx. E, por sua vez, o meu v, ele vai ser a primitiva, né? Então, se eu aplicar a primitiva aqui, de dv, vai me gerar o v. Então, seria quem? A primitiva de e elevado a x dx. Só que a primitiva de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá? Então, a gente obteve esses valores. Bem, vou deixar anotadinho aqui no cantinho esses valores, porque é o seguinte, a gente vai fazer aqui uma parte, eu vou deixar numa cor, e depois a gente vai ter outra parte que eu vou deixar em outra cor, tá? O que acontece? Fazendo então essa igualdade, e elevado a x cosseno de x dx, sabendo que agora eu tenho o quê? Que isso daqui vai ser o meu u dv, então eu posso fazer a igualdade u vezes v menos primitiva de v du. Só que quem que é u? U, ele vai ser o meu cosseno de x, então eu vou ter cosseno de x, multiplicando quem? O meu v, que é e elevado a x, menos a primitiva de v. Quem que é v? E elevado a x, vezes du. Quem que é du? Du é seno de x... Ah, perdão, eu errei aqui, ó. É menos o seno de x, a derivada do cosseno é menos o seno, tá bom? Vai ser menos o seno de x du dx. Dx, tá bom? Então, acontece, a partir disso, eu olho nessa comparação, tenho que a minha expressão original é igual a essa, eu falo, ah, legal, né, não ajudou muito, eu tenho um seno agora, não dá para resolver. Tudo bem, a gente vai aplicar pela segunda vez isso. Só que antes, eu vou deixar essa, até aqui, essa igualdade para vocês, para que a gente não se esqueça. Agora eu vou mudar de cor, e aí acontece, eu sei então que minha expressão original e elevado a x cosseno de x dx, primitiva disso, era igual a cosseno de x elevado a x, menos a primitiva de e elevado a x, vezes menos seno de x dx. Eu vou tirar esse menos daqui de dentro e eu vou passar ele para fora só para facilitar a nossa vida, tá? Então, ó, eu vou ter essa expressão aqui, aí eu vou ter que aplicar de novo aquela regrinha. Então, aqui dentro dessa primitiva, e elevado a x vezes seno de x dx, quem que vai ser o meu u? O meu u, então, ele vai ser seno de x. Por que eu mudei a cor? Para você não confundir. Esse daqui, esse em vermelho, é o que a gente tinha trabalhado antes. Agora a gente não está mais trabalhando com ele, a gente está trabalhando agora com essa outra parte aqui, ó, da minha expressão, tá bom? Então eu vou utilizar o mesmo nome, u e du, e v e dv, porém saiba que a gente está trabalhando com coisas diferentes, por isso que eu mudei aqui a letra, mudei a cor, tá bom? Então, se u é igual a seno de x, o meu du, ele vai ser a derivada, né, do u, que é o seno de x, é o cosseno, vezes dx, então fica cosseno de x dx. E aí, por sua vez, quem que vai ser o meu dv? O dv é o resto, que vai ser quem? E elevado a x dx. Então, eu vou ter e elevado a x dx. E quem que vai ser o meu v? É a primitiva de dv, que vai ser a primitiva de e elevado a x dx, portanto, vai ser e elevado a x. Circulando novamente o que a gente fez, o que você percebe aqui? A gente fez duas vezes o método de substituição por partes. Então, nesse caso, o que é que eu vou ter que fazer agora? Eu vou aplicar de novo, só que aqui, a substituição. Então, eu tenho que isso daqui, ele vai ser o quê? V vezes u menos primitiva de v du, tá bom? Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter v, quem que é v? V é e elevado a x. Vezes u, quem que é u? É seno de x. E aí, eu vou ter menos a primitiva de v du. Quem que é v? V é e elevado a x. E du, quem que é du? Du, ele é cosseno de x dx. Então, eu vou ter cosseno de x dx. Legal. E agora, Roberto, o que é que faz? E aí, o que acontece? Eu vou substituir. Então, eu vou apagar essa parte aqui, porque ela é equivalente ao que está laranja. Essa parte em vermelho aqui, ela é equivalente a essa parte que está em laranja aqui. Olha só que interessante. Na hora que eu apago e eu troco aqui de lugar, ó, voltando um mais aqui que tinha da forma, perceba o seguinte, eu vou ter primitiva de e elevado a x cosseno de x dx de um lado, igual a primitiva de e elevado a x cosseno de x dx do outro. Só que você vê que tem um menos aqui. Quando eu passar para o outro lado da equação, ele vai passar somando. Então, eu vou ter dois termos iguais se somando. Então, eu tenho duas vezes aquele termo. Então, eu vou ter aqui duas vezes a primitiva de e elevado a x cosseno de x vai ser igual ao quê? Vai ser e elevado a x cosseno de x mais e elevado a x seno de x. Por sua vez, então, passando esse 2 dividindo, eu vou ter o quê? Eu vou ter que a primitiva de e elevado a x vezes o cosseno de x
dx, esqueci aqui de colocar o dx, tá bom? Perdoa eu. Ela vai ser igual ao quê? Vai ser e elevado a x cosseno de x sobre 2 mais e elevado a x seno de x sobre 2. Então perceba, olha só, a gente aplicou 2 vezes o método de substituição por partes, e aí a gente obteve a resposta. Não daquele jeito padrão que a gente sempre obtinha, né? Fazendo a primitiva, igualando ela, mas no final a gente trabalhou como se ela fosse uma variável. Passou para o outro lado, acabou gerando 2 vezes ela, passou dividindo depois o número, a constante, e aí eu obtive esse meu resultado. Faltou aqui a constante, tá bom? Que a gente está em primitiva. Então perceba que esse é o método que você tem que fazer. Às vezes vai ser necessário uma vez só aplicar um método, às vezes vai ser necessário 2 ou mais, tá bom? Então eu espero que a aula tenha ficado clara. Qualquer dúvida você deixa no comentário e eu vou tentar te ajudar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima aula.